Saúdo a todos os nossos irmãos, irmãs, a todos os nossos telespectadores, ouvintes, que Deus abençoe a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos examinando a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos vivê-la na nossa vida, para glorificar o nome do Senhor e para a nossa salvação. Vamos hoje meditar a respeito de alguns versículos que nos falam sobre a Páscoa, sobre a ceia. E sempre tem alguma coisa nova que o Senhor nos dá. E hoje nós vamos ver algumas coisas que o Senhor tem nos revelado ultimamente, que está no livro de Êxodo. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, a palavra nos diz: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Começava ali o ano, é o mês de Abibe, para nós é entre março e abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então cada família tinha que pegar um cordeiro no dia 10 daquele mês e deixar separado. Era uma coisa que era realizada nas casas, não era realizada no templo. Isso aqui, a Páscoa, era realizada nas casas, não tinha que realizar no templo. No templo era uma outra a festa dos pães asmos, né? Se reuniam em torno do templo na santa convocação. Mas aí diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então guardava aquele cordeiro no 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então esse cordeiro era tomado no 10º dia daquele primeiro mês e sacrificado na tarde do 14º dia. E tomarão do sangue e o poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Então participava dessa Páscoa, da alimentação do cordeiro nas casas, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Então nós vemos o quê? Nós vemos que no 14º dia separava o cordeiro, no 10º dia separava o cordeiro, no 14º dia sacrificava o cordeiro à tarde, e à noite a família se reunia e colocava aquele cordeiro para assar. E comia de noite. À noite, para o judeu, já era um dia seguinte, porque o dia terminava no entardecer. Quando terminava a tarde, iniciava a noite, terminava um dia, começava o outro. Então, o dia 14 terminou quando anoiteceu. Anoiteceu dia 15. E participar dessa Páscoa era no dia 15. O dia 15 começava a festa dos pães asmos, que eles ficavam 7 dias reunidos. Havia santa convocação no primeiro dia, santa convocação no 7º dia. O que é santa convocação? O povo ficava habitando em tendas em volta do templo, ali em Jerusalém, e isso era a santa convocação. E nenhuma obra servil fareis. Então o povo não podia trabalhar naquele dia. Era um dia de descanso, era um dia de sábado. Sábado significa descanso. Então aqui nós vemos que o cordeiro seria sacrificado à tarde, e à noite eles participavam do cordeiro. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Sobrou alguma coisa até de manhã, não vai jogar para os cães, porque é coisa santa, né? Não deis aos cães as coisas santas. Então jogava no fogo para queimar no fogo. Assim, pois, o comereis. Agora, e tudo isso aqui hoje, para nós, depois nós vamos ver, para nós vemos, aprendemos de uma outra forma. Tudo isso nós praticamos, mas de uma forma modificada pelo Senhor Jesus, porque é uma nova lei que o Senhor deu. O Senhor Jesus veio trazer uma lei diferente.
ele não veio trazer uma lei, a lei de Cristo, não é assim. Ele falou assim: tudo que eu falo é o Pai que me manda falar. Tudo que eu faço é o Pai que me manda fazer. E ele diz: um novo mandamento vos dou. Não era dele, era o Pai que estava dando um novo mandamento. Deus deu os mandamentos lá para os judeus através de Moisés. E ninguém viu Moisés recebendo esses mandamentos. Agora, com Cristo foi diferente. Cristo recebeu os mandamentos do Pai e Cristo falou: o Pai está falando através de mim para deixar para vocês esta nova lei, este novo mandamento. Então, quando as pessoas dizem que o mandamento de Cristo, o mandamento de Deus, não existe isso, tudo é mandamento de Deus. Só que o novo mandamento, no sangue do Cordeiro, é um sacrifício muito maior do que aquele mandamento antigo que sacrificava animais. E o sangue de touro e bodes, de ovelhas, ele encobria somente o pecado. O sangue de Cristo apaga o pecado. É um conserto infinitamente maior do que aquele anterior, a ponto de a palavra dizer que aquilo era sombra somente. E este é o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, termina o que não é perfeito. Se a salvação fosse pelo sacerdócio levítico, não havia necessidade de levantar outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e sacerdote eterno. Então nós vemos aqui: assim pois o comereis, aqui lá para os judeus, né, a Páscoa, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Como que nós vemos hoje isso aqui? Nós vemos assim: os vossos lombos cingidos, significa que cingidos é vestidos. Nós temos que estar vestidos para esta viagem, porque eles estavam vestidos assim, porque logo em seguida o faraó ia libertar, Deus estava providenciando a libertação dos hebreus. O faraó não podia mais segurar os hebreus ali. Então, eles estavam prontos para a viagem, tudo preparado. Assim nós também, quando nos alimentamos na ceia, na Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo, nós temos Páscoa, a nossa Páscoa é Cristo. O mundo celebra a Páscoa como um dia de vida, né, de vitória, e a palavra nos diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, celebrais a morte do Senhor. O mundo celebra a vida, nós celebramos a morte de Cristo, que nos dá a vida eterna, que nos dá a salvação. Então nós celebramos a morte, não a vida, a morte. Vida eterna por causa da morte do Senhor, mas só para aqueles que receberam a salvação de Jesus. Então a palavra diz assim: nós temos que estar com os lombos vestidos, vestindo as vestes celestiais, vestindo o linho branco, que são as orações e as justiças dos santos. Nós temos que estar com os nossos lombos vestidos, os vossos pés, os vossos sapatos nos pés. Os sapatos nos pés, nós vemos que preparados para a caminhada espiritual. Bem-aventurado aquele que anuncia o caminho do Senhor. Nós temos que ir levando esta mensagem, nós temos que seguir esta jornada, porque a jornada deles foi longa, e nós temos que seguir esta jornada, atravessar este deserto que é o mundo, e vencendo todas as tribulações, todas as tentações. Por isso nós temos que estar bem calçados no Evangelho da Paz. Este é o Evangelho da Paz, é isso que nós estamos calçar os pés no Evangelho da Paz. O vosso cajado na mão. O cajado é o poder de Deus contido na palavra de Deus. Quando Moisés estendeu o cajado, quando nós vemos falar de cajado na Bíblia, é o poder de Deus. O nosso cajado na mão, o nosso cajado, a nossa espada, é a palavra de Deus. Isso aqui nos dá poder, por isso que nós precisamos conhecer. Quando somos atacados, quando somos atacados, se nós conhecemos a palavra, nós vamos dizer assim: não, o Senhor está no controle de tudo, isso está acontecendo na minha vida para provar a minha vida, provar a minha fé, eu vou permanecer nos caminhos do Senhor. Então, nós temos que estar sempre com a palavra de Deus na nossa mão, no nosso coração. Escreverei as minhas leis no vosso coração, a minha palavra no vosso coração. E assim nós temos que viver, seguir. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Apressadamente
é não perder tempo para se alimentar. Estava lá o cordeiro, os judeus estavam lá comendo o cordeiro apressadamente, porque vão viajar. Nós também temos que nos alimentar do corpo de Cristo, porque eu sou o pão que desceu do céu, diz o Senhor. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Nós vamos nos alimentar apressadamente deste corpo e deste sangue, não só na ceia. A ceia é um ato importantíssimo e necessário de ano em ano, como diz a palavra, a seu tempo o celebrareis. Então, nós vamos participar e vamos, no dia a dia, apressadamente, conhecer a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar, não fazendo as coisas primeiro materiais. Você dorme preocupado com as coisas materiais, acorda preocupado com as coisas materiais. E a palavra de Deus? Como é o seu dia na meditação da palavra de Deus? Então se alimente desta palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Você vai lá, participa da ceia, que beleza, mas a ceia nossa é todo dia. Esta ceia física e que representa a morte e ressurreição do Senhor, fazemos uma vez por ano, mas no dia a dia nos alimentamos da palavra do Senhor apressadamente. E nós colocamos o sangue de Cristo na verga das portas e ombreiras das janelas. Por quê? Porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então a nossa Páscoa é Cristo. Páscoa significa passagem. A morte vai chegar para todo mundo, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós, lavados no sangue do Cordeiro, não temos mais pecado, porque fomos lavados no sangue de Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós damos graças a Deus por tudo isso. E você, querido irmão, querida irmã, entenda essas coisas. No versículo 18 em diante diz: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Então, desde o dia 14 já não tinha mais fermento nas casas. Ninguém podia comer nada fermentado. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então nós vemos aqui, e também no capítulo 13, versículo 10, portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Fazemos a ceia de ano em ano, que é a Páscoa, a nossa Páscoa é Cristo, e nós damos graças a Deus por conhecer essas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, a palavra diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, vivendo em amor, em sinceridade e verdade, nós estamos nos alimentando de Cristo, que é o nosso pão asmo. Em Mateus capítulo 27, versículos 61 e 62, fala sobre o sepultamento de Jesus. Diz assim: estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. O dia da preparação. Isso aqui é um pouco complicado, às vezes nós temos que fazer um estudo um pouco mais longo, mas eu quero deixar para os irmãos o seguinte: o dia da preparação era o dia que separava o cordeiro. Separava o cordeiro, estava preparando o cordeiro. Era o dia 14, quando sacrificava o cordeiro. Preparou, sacrificou e à noite, já no dia 15, colocava o cordeiro para assar e se alimentava do cordeiro. Então, preparar o cordeiro é o dia da preparação. O dia depois da preparação já é o primeiro dia dos pães asmos. Nós vemos aqui que Maria, eles estavam lá, o dia depois da preparação, foram se reunir na casa do sacerdote para colocar segurança no túmulo de Jesus, pensando que eles poderiam conter a ressurreição de Jesus. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus se cumpriu fielmente, como sempre se cumpre. Então, o dia da preparação é o dia 14. Nós vemos aqui que o dia 13 o Senhor Jesus se reuniu com os discípulos, não participou da Páscoa. No dia 14 ele foi preso, foi julgado e foi crucificado e sepultado. No dia 14 era o dia do sacrifício do cordeiro
que era a Páscoa. E Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado no lugar do Cordeiro. O nosso sacrifício aqui não é um Cordeiro, é o próprio Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso que ninguém podia fazer obra nenhuma, nem na Páscoa e nem no primeiro dia dos pães asmos, que era o dia 15, e também no 7º dia dos pães asmos. No primeiro dia havia Santa Convocação e no 7º dia Santa Convocação. Ninguém podia trabalhar. Por isso que o Senhor Jesus foi sepultado às pressas, porque já amanhecia o sábado. Amanhecia o sábado significa amanhecia o primeiro dia dos pães asmos, quando ninguém pode trabalhar. Mas não era sábado, era quinta-feira. E depois veio o sábado semanal. Então, no primeiro dia da semana, Maria e as outras mulheres foram lá e viram que o túmulo já estava vazio. Então as pessoas pensam que porque no dia seguinte era sábado, pensam que é o sábado semanal. Não é. É o dia de Santa Convocação, quando ninguém pode fazer obra nenhuma. Então nós sabemos com certeza que o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado na quarta-feira de tarde. E Ele ressuscitou no alvorecer do primeiro dia da semana, depois das 6 horas da tarde do sábado. Para nós, o sábado termina meia-noite, para o judeu termina às 6 horas da tarde, ou quando anoitece. O Senhor Jesus ressuscitou depois que anoiteceu o sábado e iniciou o domingo. Então, eis aí algumas curiosidades e muito importantes para nós conhecermos, sabermos a verdade para a nossa salvação. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.